Fala, nerds! Hoje vamos fazer aqui uma revisão do capítulo 5 sobre propriedades dos radicais. Eu trouxe aqui para vocês as propriedades mais básicas e necessárias que a gente vai utilizar nesses primeiros exercícios. Nós temos aqui, por exemplo, a raiz enésima de A elevado a N. Lembrando que esse camarada aqui, ó, é o nosso radicando, beleza? Quando eu tenho uma situação como essa, onde o índice é igual ao meu expoente dentro da raiz, qual é a resposta? Qual que é a solução? É o próprio A. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine que eu peço para que você calcule a raiz sétima de 8 elevado a 7. Alguns alunos poderiam querer fazer esse cálculo, que não seria muito simples. 8 elevado a 7 daria um número bastante grande. Mas se você observar bem, o seu índice é igual ao seu expoente. Então aqui você simplesmente cancela os dois e a sua resposta é 8. Moleza. Vamos ver mais um exemplo. Imagine que eu tenho aqui a raiz décima de 9 elevado a 10. Mais uma vez, não compensaria você fazer esse cálculo. 9 elevado a 10. Seria um número muito grande. Se você analisar de acordo com as propriedades dos radicais, você vai perceber que o seu índice é igual ao seu expoente lá dentro da raiz. Então, o que você pode fazer? Simplificar. E aqui a sua resposta simplesmente é 9. Maravilha! Vamos para a próxima propriedade. Nós temos agora aqui a raiz enésima de A vezes B. Tudo dentro só de uma raiz. Como que eu posso reescrever? Eu posso simplesmente separar em duas raízes. Mas observem que aqui dentro eu tenho uma multiplicação. Se fosse uma soma ou uma subtração, essa propriedade não valeria. Ok? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu tenho raiz cúbica de 3 vezes 4. Como é que eu posso escrever isso? Raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 4. Então, essa é a aplicação da propriedade acima. Temos aqui também esse exemplo onde nós temos a raiz enésima, mas agora de uma fração, A sobre B. Como é que eu posso reescrever? É bastante similar à propriedade anterior. Vai ficar aqui, ó, raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, vamos pegar o exemplo, para ver como é que fica. Raiz sétima de 4 décimos. Como que eu posso escrever isso, gente? Raiz sétima de 4 dividido por raiz sétima de 10. Observem que o nosso intuito aqui não é calcular a raiz sétima de 4 e nem calcular a raiz sétima de 10. O nosso intuito é tão somente aplicar a propriedade, simplificar a nossa raiz. Ou melhor, escrever de outra forma. Vamos escrever aqui mais um exemplo. Vamos colocar a raiz décima de 1 sobre 2. Raiz décima de 1 sobre 2. Como é que eu posso escrever isso, gente? Vou colocar aqui embaixo. Ficaria a raiz décima de 1 sobre a raiz décima de 2. Tranquilo? Agora vamos para a decomposição em fatores primos. Algumas raízes, ela tem valor exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 81 é 9. A raiz cúbica de 27 é 3. Mas qual que é a raiz quadrada de 120? Existe? Existe. Só que o problema é que não é um valor natural, não é um valor inteiro. Este número aqui ele vai ser decimal. Como assim, professor? Não entendi. Esse número ele vai ter vírgulas, certo? Vai ser aquele famoso número quebrado. Em uma prova, em uma atividade, o que é recomendável? Que você simplesmente decomponha esse número. Dificilmente você vai encontrar um exercício
em algum livro, onde o autor lhe peça para que você calcule de fato a raiz de 120. Ele vai pedir para que você decomponha. Vamos fazer esse exemplo. Raiz de 120, a raiz quadrada. Observem que, não tendo nenhum número no índice, a raiz ela é quadrada, certo? Não há necessidade de você colocar o número 2. Se fosse uma raiz cúbica, você colocaria o número 3. Se fosse raiz 4, você colocaria o número 4, mas na raiz quadrada não há necessidade. Então, a raiz de 120. Vamos decompor? Primeiro, o que é o número primo, professor? Gente, o número primo é aquele que só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, de forma natural. Por exemplo, o número 7. Quais são os valores naturais que dividem o número 7? É o 1 e o próprio 7. O 9 é o próprio 9, o 1, mas também o 3. Então, ele tem mais de 2 divisores naturais, então ele não é primo. O 9 não é primo. Ele é ímpar, mas não é primo. O 7, sim, o 7 é um número primo, porque tem 2 divisores. É importante ressaltar isso. Então, como que a gente vai fazer com esse camarada aqui, com o nosso 120? Vamos escrever da seguinte forma, gente. 120. Passa a barrinha aqui do lado. E vamos correr para o abraço. Qual é o menor número primo que divide o 120? Divide de forma natural, tá? É o 2. 120 dividido por 2 é 60. Qual que é o menor número primo que divide o 60? O 2 de novo. 60 dividido por 2 dá 30. O menor número primo que divide o 30? É o 2 de novo, que dá 15. Agora o menor número primo que divide o 15? Não é o 2, não serve, mas o 3 serve. E aqui eu tenho 5. E o menor número primo que divide o 5 é ele mesmo. Sendo assim, observem. O 2 apareceu 3 vezes, o 3 apareceu uma vez, o 5 apareceu uma vez. Professor, como é que eu faço para reescrever de forma simplificada? Veja bem, se a nossa raiz é quadrada, você vai procurar os números que estão em pares, de 2 em 2. Quem que se repete 2 vezes? O próprio número 2. Ah, professor, mas por que eu não coloco os 3 logo? Não, a nossa intenção é trabalhar com 2 números, porque a nossa raiz é quadrada, certo? E como que isso vai ficar? Observem, 2 vezes 2, lembrando que aqui é uma multiplicação, certo? Eu posso escrever como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E me restou quem? O 2, o 3, o 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ah, professor, por que você não colocou isso separado? A nossa intenção é simplificar ao máximo a expressão. E como eu disse, a gente tem que separar aqueles que se repetem de 2 em 2. Beleza? Se tivesse mais o número 2, aqui embaixo, ficaria 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Se tivesse mais o número 3, ficaria 3 ao quadrado. Mas como nós temos apenas esse par, vamos trabalhar com ele. Agora veja só. Pego esse camarada e escrevo aqui. 2 ao quadrado vezes 30. Essa é a resposta? Quase. Se a raiz é quadrada, observem, e o expoente é 2, olha que maravilha, gente. Quando o expoente é igual ao índice, a gente simplesmente cancela. Ele sai e fica simplesmente aqui o númerozinho 8. Aqui no nosso caso, do 9 elevado a 10, com o índice 10, cancela e fica simplesmente o 9. Gente, se o índice aqui é 2 e o expoente desse camarada também é 2, eu posso cancelar e ele sai da raiz. Sendo assim, ele está fora. Professor, o que acontece com 30? Ele vai ficar dentro. Por que ele fica dentro? Porque a raiz quadrada de 30, ela não é exata. Então, a resposta que nós estávamos procurando é essa aqui, ó. 2 raiz de 30. Vamos tentar fazer mais um exemplo para tirar possíveis dúvidas. Eu tenho aqui o 90. Vamos fatorar esse camarada. Decompõe fatores primos. Qual é o menor primo que divide o 90? É 2. Que dá 45.
qual é o menor primo que divide o 45? É 3, que vai dar 15. E o menor primo que divide o 15? O 3 de novo, não é gente? E divide por 3 dá 5. E o menor primo que divide o 5 é ele mesmo. E acabou. Como é que eu posso reescrever? Observem que dessa vez o 3 ele repetiu 2 vezes. Então eu vou escrever 3 ao quadrado, que é esses dois camaradas, e me restou o 2 vezes 5, que é 10. Sendo assim, 90, raiz de 90, raiz quadrada de 90, vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 10. Observem que o 3 está elevado a 2. Então, o que eu posso fazer? Cancelar esse camarada com a raiz. E ele está fora. Fora da raiz. E quem que ficou dentro? O 10. Então, eu tenho 3 raiz de 10. Eu estou dizendo para vocês que a raiz quadrada de 90 é exatamente igual a 3 vezes raiz de 10. E eu não preciso calcular a raiz de 90 e muito menos a raiz de 10. Por meio dessa decomposição em fatores primos, eu posso garantir que este camarada é exatamente igual a esse. Em alguns exercícios é muito útil. Ok? Agora vamos analisar uma equação do tipo ax ao quadrado igual a b. Eu tenho ali o primeiro exemplo. 4x ao quadrado igual a 169. Pergunto a vocês, o que nós estamos querendo descobrir? É o valor de x. Se é o valor de x, ele tem que ficar sozinho, isolado. Então, vamos isolar esse camarada aqui, gente. Professor, o que é isolar? Ele está na companhia do 4. Mas esse 4 não pode ficar aí, porque eu não quero saber quanto é que vale 4x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x, certo? O que vai acontecer com aquele camarada? O nosso 4 vai passar para o outro lado. Mas como assim, professor? Olha só. Vou repetir. 169. Da primeira linha para a segunda, a única coisa que falta é o 4. E cadê ele? Gente, se um camarada está multiplicando de um lado, como é que ele passa para o outro lado? Dividindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Eita, professor, mas como é que eu vou fazer 169 dividido por 4? Não precisa. Por quê? Se você lembrar, o inverso da potenciação é a radiciação. Já vimos isso em aulas anteriores. Como assim, professor? Este camarada aqui, gente, é exatamente igual a isso aqui. Ó. O que era potência de um lado, virou raiz do outro. Potência 2, raiz de 2. Se aqui fosse 3, era raiz cúbica. Se aqui fosse 4, era raiz quarta e assim sucessivamente. Belezinha? Mas está faltando uma coisa aqui, um detalhe. Qual que é o detalhe? Eu tenho que ter mais ou menos aqui na frente. Não entendi nada. De onde que saiu esse mais ou menos? Veja bem. Vou fazer um rabisco aqui, depois eu apago, tá? Me digam aí, gente. Dois números que multiplicados, os números iguais que multiplicados, seja igual a 9. 3. Maravilha. Vou escrever aqui, não estou contente só com esse resultado. Será que tem outra maneira de escrever isso? Tem. A outra maneira é essa. Menos 3 vezes menos 3. Por quê? Menos vezes menos é mais e 3 vezes 3 é 9. Então, quando eu peço para você calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 4, nessa situação, na verdade, você não está calculando a raiz quadrada de 4. Você tem x ao quadrado igual a 4. Quando você tem uma situação como essa, ou melhor, vou até usar, para que vocês não se confundam, o próprio 9. Vou usar o próprio 9. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado igual a 9. Eu estou perguntando para você o seguinte,
Meu querido, qual é o número que é elevado a 2, elevado ao quadrado, é igual a 9? Acabamos de ver. Tem o 3 e tem o menos 3. Sendo assim, eu teria x igual a mais ou menos 3. Qual seria o passo antes de chegar até aqui? O próximo passo seria esse. Deixa eu apagar. X é igual a mais ou menos raiz de 9. Professor, por que o mais ou menos? Porque 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado é igual a 9. Belezinha? Então, toda vez que você se deparar com uma raiz quadrada, ou melhor, com uma situação como essa, né? Não é a raiz quadrada exata, porque se alguém lhe perguntar qual é a raiz quadrada de 9, a raiz de 9, gente, é 3, certo? Não tem mais ou menos 3, a raiz de 9. Agora, eu tenho x ao quadrado igual a 9. Eu estou perguntando qual é o número que é elevado a 2 é igual a 9. É o 3 e o menos 3. Agora, se for só a raiz de 9, olha só. Qual que é a resposta? A raiz de 9 é só o 3. Não tem menos aqui. Por que tem menos? Porque isso aqui é uma equação. Já entendendo agora por que tem mais ou menos, o que eu faço ali, professor? Gente, olha aqui a propriedade, ó. Uma raiz grande pode ser separada em duas. E olha só que maravilha. Eu teria aqui, então, mais ou menos raiz quadrada de 169, raiz quadrada de 4. E aí você vai lá e coloca mais ou menos. E eu pergunto, qual que é a raiz quadrada de 169? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 169? Pensa aí um pouquinho. Alguém chutou certo. É 13. E a raiz quadrada de 4? 2. Portanto, x é igual a mais ou menos 13 sobre 2. E essa é a solução. Vamos aqui para mais um exemplo, para que não fique dúvidas. 9x ao quadrado igual a 49. O que eu faço? Primeiro passo que eu devo dar aqui, gente, isolar o x ao quadrado. Ele é um cara solitário, ele gosta de ficar sozinho. Então, esse 9 tem que sair daí. Mas se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Eu tenho x ao quadrado. O que eu faço com esse 2? Jogo ele para o outro lado. Se ele é potência de um lado, no outro, ele vira uma raiz. Se é x ao quadrado, vai virar uma raiz quadrada. Não preciso colocar o 2. O que está faltando? O mais ou menos. E aí, a gente pode separar mais ou menos raiz de 49, raiz de 9. Professor, eu preciso ficar fazendo esse passo a passo? Não. Se você entendeu, já pode partir direto para a resposta. E aí eu tenho aqui, para finalizar, x é igual a mais ou menos raiz de 49. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 49? 7. Ficou torto de novo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 9? É o 3. Então está aqui a nossa solução. Essa foi a nossa revisão de hoje. Revisem tudo, estudem bastante e até a próxima, gente.